Oi, pessoal, tudo bom? Bom, hoje nós precisamos trabalhar e rever um pouquinho o registro civil das pessoas jurídicas, tá? Uma serventia extrajudicial que existe no nosso ordenamento, na nossa realidade brasileira, e que vem para nos auxiliar, especialmente quanto às pessoas jurídicas, tá? A legislação na Lei de Registros Públicos, na 6.015 de 73, a parte atinente ao registro civil das pessoas jurídicas está desde o artigo 114 até o artigo 126, tá? E um dos artigos importantes para a gente analisar é o 119. O que diz o 119? A existência legal das pessoas jurídicas só começa com o registro de seus atos constitutivos, tá? Então, nós só temos pessoa jurídica existindo legalmente falando a partir do seu registro. E onde é que eu faço o seu registro? No registro civil de pessoas jurídicas ou na junta comercial, dependendo do caso. Então, conforme que tipo de organização eu estou falando, eu vou ter o registro no local competente, tá? E o local competente ou o registro civil das pessoas jurídicas é competente para quais registros? Primeiro, vai ser competente, conforme o artigo 114, para fazer contratos, para inscrever contratos, atos constitutivos, estatuto e compromisso das sociedades civis, sociedades religiosas, fias, morais, científicas ou literárias, bem como das fundações e das associações de utilidade pública. Também vai ser responsável por fazer a inscrição das sociedades civis que se revestirem as formas estabelecidas nas leis comerciais, salvo as anônimas, ou seja, as sociedades simples serão registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas e as sociedades que forem empresárias, que não forem simples, serão registradas nas juntas comerciais, tá? Também vão ser inscritos aqui no Registro Civil das Pessoas Jurídicas os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos, tá? Ainda a inscrição, o registro dos jornais, dos periódicos, das oficinas impressoras, das empresas de radiodifusão e das agências de notícia. Então, todas essas inscrições de pessoas jurídicas são feitas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, tá? Por isso, tão importante essa serventia extrajudicial. Quais os efeitos de um registro feito no RCPJ? Primeiro, fixa o termo de início, fixa a data de início da pessoa jurídica, tá? E principalmente o fim e o início dos mandatos dos seus administradores. Isso é muito importante, principalmente para quando acontecer um processo judicial, por exemplo, querer auferir responsabilidades para um administrador, ele vai ter que saber exatamente quando iniciou e quando terminou o seu mandato para ver até onde vai a responsabilidade dele. Também, outro efeito do registro civil das pessoas jurídicas é delimitar a responsabilidade justamente desses administradores, proteger o nome desse instituto que foi registrado, tá? Verificar quais são os objetivos e quais são as disposições das entidades, publicizar os atos referentes a essa entidade, dar regularidade, ou seja, dizer que está regular a entidade e provar a situação da entidade, no sentido de fazer prova, no sentido de dizer que aquela entidade está legalmente inscrita e legalmente funcionando, tá? Então, aquele princípio da continuidade que a gente viu lá quando estudou os princípios, se encaixa no registro civil das pessoas jurídicas, tá? Então, tem que ter coerência, tem que ter pertinência, tem que ter relação
dos atos do presente com os atos do passado e depois não ter nenhuma lacuna, ser perfeita, né, para que os atos do futuro sejam corretos. Então, quando eu averbo uma alteração de administração numa sociedade, quem eu coloco no lugar vai ter que ser em continuidade com aquele que era o administrador e está saindo. As atas que eu trago para o registro civil das pessoas jurídicas, elas têm que concordar as suas informações, tá? Por exemplo, eu só posso registrar um estatuto tendo em vista o estatuto anterior, né? E tendo em vista os futuros, porque o de agora tem que concordar com o do passado, com o anterior que poderia existir, e os do futuro vão ter que acabar concordando com as alterações que eu coloco, que eu trago para o registro civil das pessoas jurídicas, tá? Quais são os livros que existem? Enquanto no registro civil das pessoas naturais a gente tem vários livros, aqui a gente só tem 2 livros, o livro A e o livro B. O livro B é para matrícula de jornais, de oficinas, impressoras, de periódicos, de empresas de radiodifusão e agência de notícia, e o livro A para todas as outras sociedades. E aí uma observação, o que são sociedades PIAs, que consta que lá no artigo 116, lá no artigo 114, né? Não no 116, no 116 estão os livros, mas no 114. Sociedades pias são sociedades caridosas, sociedades devotas, tá? Que prestam assistência aos necessitados, tá? Então, nós vamos ter 2 livros, só o livro A e o livro B, tá? Exemplos de coisas que a gente registra. Associações. As associações, né, que podem ser criadas a partir de um dispositivo da Constituição Federal que assegura o direito de associação. Essas associações, elas vão ser formadas por grupos de pessoas que são interessadas num objetivo comum, né? Elas vão fazer uma reunião e essa reunião vai ser transformada numa ata de fundação, e essa ata de fundação, mais o estatuto aprovado, vão ser levados para o registro civil das pessoas jurídicas, para isso virar o registro dessa associação, tá? Esses são documentos indispensáveis para registrar uma associação. Agora, o que são as fundações, tá? As fundações, elas não são associações e muitas vezes as pessoas confundem essas duas. Mas fundação é a reunião de um patrimônio e esse patrimônio é destinado especificamente para fazer alguma coisa, né? Por exemplo, é um patrimônio que é direcionado para criar uma fundação, tá? Então, é uma universalidade de bens. É valores que unidos formam algo. Formam o quê? Uma fundação, tá? Nós vamos ter fundações privadas, que vão ter que seguir os ditames previstos lá nos artigos 62 até o 65 do Código Civil. Além das fundações e das associações, eu também posso ter o registro das sociedades simples, né? As sociedades simples são aquelas que elas não têm um objetivo principal de lucro, elas não têm elemento de empresa. E sendo assim, as sociedades simples serão registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, tá? Elas estão no disposto no artigo 982 do Código Civil, tá? Elas são estudadas mais no direito empresarial, mas elas são sociedades que elas não têm o intuito direto de lucro. Elas são registradas no RCPJ, enquanto que as sociedades empresárias, sociedades anônimas, por exemplo, são registradas na junta comercial, tá?
Quanto ao registro de jornais, de oficinas impressoras, de empresas de radiodifusão e de agências de notícias, elas todas estão previstas também na Constituição Federal, quando a Constituição Federal garante que haja liberdade dessas organizações de funcionar, tá? E justamente quando eu tenho o registro, eu afasto essas organizações da clandestinidade. E aí eu posso identificar quem é o redator, eu posso identificar quem é o diretor, tá? Vedando-se assim o anonimato para que eu possa responsabilizar se caso acontecer um crime de imprensa, tá? Então, se acontecer um dos crimes previstos legalmente como crimes de imprensa, vai ser justamente a partir do registro que eu vou poder descobrir de quem é aquele jornal, aquela revista, e vou poder responsabilizar os profissionais que estão por trás desse ato infracional, tá? Além disso, além dos jornais, além da sociedade simples, além das associações, além das fundações, também o terceiro setor vai nascer juridicamente no registro civil das pessoas naturais, tá? Então, as ONGs, as OCIPs e todas as associações sem fins lucrativos vão ser inscritas no registro civil das pessoas jurídicas, tá? Uma coisa muito importante que é feita no registro civil das pessoas jurídicas e que serve de prova em processo judicial é a escrituração dos livros contábeis. É uma das atribuições pouco comentadas do RCPJ, mas é importantíssimo, tá? Para que aconteça a regularidade contábil, tem que haver a escrituração dos livros. Então, o empresário, a sociedade empresária, assim como as demais, eles são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, está lá no 1179 do Código Civil. E, justamente, para seguir esse sistema de contabilidade, tem que se manter a escrituração regular das pessoas jurídicas, tá? Esse manter-se a escrituração regular quer dizer escriturar os livros, tá? E a escrituração dos livros, ela vai ser feita no registro civil de pessoas jurídicas. Quanto às entidades registradas neste ofício de registro civil das pessoas jurídicas. Então, estando a empresa, estando a sociedade simples, não a sociedade inscrita no registro civil das pessoas jurídicas, vai ser justamente neste registro civil das pessoas jurídicas que será escriturado os livros contábeis. Além disso, importante também, quando se fala em registro civil das pessoas jurídicas, pensar na situação da EIRELI. A EIRELI, se ela for de fim empresarial, ela será registrada na junta comercial. Se ela for de fim sociedade simples, ela será registrada no registro civil das pessoas jurídicas. Quanto aos partidos políticos, existe um dispositivo no artigo 120, parágrafo único da Lei 6.015. Diz no artigo 120, parágrafo único, para o registro dos partidos políticos, serão obedecidos, além dos requisitos deste artigo, os estabelecidos em lei específica. O que se quer dizer com isto? A lei específica de que trata esse dispositivo é a Lei 9.096 de 95. Essa lei dispõe sobre os partidos políticos
E ela diz no artigo 8º que o requerimento do registro do partido político, ele tem que ser dirigido ao cartório competente do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da capital e ser subscrito da capital federal e ser subscrito pelos seus fundadores, tá? Então, o Diretório Nacional do partido, ele tem que ser inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Distrito Federal. E, quando necessário, o Diretório Municipal vai poder ter as suas atas registradas, mas no registro de títulos e documentos para fins de publicidade. Outra serventia extrajudicial que a gente vai estudar na sequência, tá? A autenticação dos livros dos partidos políticos também vai ser feita no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tá? Onde se encontra registrado o diretório ou a comissão. Quanto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, essas são as principais informações, bastante importante que vocês consultem a legislação, a Lei de Registros Públicos, para poder entender as minúcias, os detalhezinhos dos artigos referentes a essa serventia extrajudicial, tá bem? Até a próxima!